O Timão vira sobre o Bragantino em Bragança Paulista e inicia 2025 com vitória. O Corinthians inicia o Campeonato Paulista com o pé direito, conquistando uma grande vitória sobre o RB Bragantino lá em Bragança Paulista. Ramon Dias mandou o Corinthians a campo com Matheus Donelli, Léo Maná e Hugo nas laterais, João Pedro Tchoca, este que retornou de empréstimo do Ceará, e Kaká na zaga. No meio-campo foram três volantes, Alex Santana, Charles e Martinez. E na frente foi Romero e Thales Magno mais nas pontas e o Hector Hernandes mais centralizado. Então essa foi a primeira escalação do Corinthians no ano. O jogo começou com o Bragantino imprimindo um ritmo muito forte e criando as principais chances do primeiro tempo. Principalmente até os 30 minutos de jogo, quem mandou na partida foi o Bragantino. Por volta de 5 minutos já teve a primeira chance do Bragantino ali numa falha do lateral Hugo, onde o Matheus Donelli conseguiu fechar bem o espaço ali e acabou parando a finalização do atacante do Bragantino. Mas com uns 10 minutos do primeiro tempo não teve jeito. Um belo cruzamento do Juninho Capixaba. O atacante John do Bragantino se antecipou ao nosso lateral Hugo e cabeceou no canto do Matheus Donelli sem chance de defesa. Então, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, o Bragantino já abriu o placar. O Bragantino seguiu melhor na partida, rondando sempre ali a equipe do Corinthians. O Corinthians parecia meio perdido ali, não se encontrava em campo, uma equipe muito espaçada, do meio para o ataque, sem levar perigo algum ao Bragantino. Até que mais ou menos aos 30 minutos, teve um lance de pênalti para o Corinthians que foi anulado pelo VAR por impedimento do Romero. Mas esse lance parece que acendeu um pouquinho o Corinthians, aí o Corinthians acabou entrando melhor na partida. E aí conseguiu igualar com o Bragantino, intensidade. O Bragantino baixou um pouquinho sua intensidade. O Corinthians começou a rondar ali a área do goleiro Cleiton, teve até umas finalizações, mas nada tão perigoso. Então o primeiro tempo terminou 1-0 para o Bragantino. Para o segundo tempo, o Ramon Dias já promoveu duas alterações no Corinthians. Foram as entradas de Rian no lugar de Charles e Pedro Raul na entrada de Hector Hernandes. Apesar dessas alterações, quem criou a primeira boa oportunidade do segundo tempo foi o Bragantino. Um cruzamento ali da ponta direita, o Eduardo Sacha sozinho na área do Corinthians cabeceou. Só que o Matheus Donelli fez uma grande defesa ali, um verdadeiro milagre, evitando ali o segundo gol do Bragantino. Intervenção essa que seria primordial para a partida, porque além de evitar um gol do Bragantino, na sequência o Corinthians chegou ao empate. Um cruzamento ali meio despretensioso do Romero, o Juninho Capixaba cortou muito mal e acabou sendo uma assistência ali para o Thales Magno, que só rolou no canto do Cleiton, empatando ali a partida. Então, logo no início do segundo tempo, o Coringão, além de se livrar de tomar o segundo gol, conseguiu o empate. O gol do Corinthians parece que baqueou um pouquinho o Bragantino, então o Corinthians começou a controlar mais a partida, ficar mais com a bola, rondar ali a área do Cleiton, mas sem criar grandes oportunidades. O jogo seguiu assim meio parelho, o Corinthians mais com a bola, mas assim, nenhuma das equipes conseguia criar muito. Até que por volta de 25, 30 minutos do segundo tempo, o Ramon Dias promoveu mais duas alterações na equipe do Corinthians. Saíram Léo Maná e Romero e entraram Mateuzinho e Roberto. Esses dois entraram bem, dando uma boa dinâmica ali para o Corinthians, principalmente ofensivamente. E aí o Corinthians começou a criar algumas chances, levar mais perigo. O Yuri Alberto teve uma chance, mas chutou por cima do gol. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, saiu o gol da virada do Corinthians. Um bom cruzamento ali do Rian, parece que ele colocou com a mão a bola na cabeça do Pedro Raul, que só teve trabalho de escorar, tirar do Cleiton e fazer o segundo gol do Corinthians, o gol da virada. Um gol muito importante para o Pedro Raul, que foi o jogador mais contestado do Corinthians no último ano, então ele já estreia aí a temporada marcando o gol. Mesmo após o gol do Corinthians, o Bragantino não conseguiu reagir, não conseguiu criar oportunidades. Pelo contrário, o Corinthians que teve mais oportunidade de fazer o terceiro gol, teve oportunidade com o Thales Magno, oportunidade com o Yuri Alberto, que foram desperdiçadas, mas o jogo seguiu assim até o final. Então terminou 2-1 para o Corinthians, uma grande vitória. O Corinthians inicia o Campeonato Paulista aí com o pé direito, batendo um dos adversários mais difíceis do campeonato, fora de casa e ainda com a equipe totalmente alternativa. Então, uma vitória muito importante. O Corinthians inicia o ano de 2005 da mesma forma que terminou de 2024, com vitória. Vamos fazer aqui uma avaliação rapidinha dos jogadores do Corinthians. Matheus Donelli
para mim, excelente. Fez uma boa defesa no primeiro tempo e no segundo tempo fez um milagre. Se não fosse ele, provavelmente o Corinthians não teria vencido a partida, já que o Bragantino iria abrir 2-0 no placar. Léo Maná fez uma partida mediana, assim como Kaká e João Pedro Choca. Não foram tão exigidos e também não deram sustos. O Hugo, para mim, começou mal o jogo, mas no segundo tempo deu uma crescida. Então eu vou dar um mediano aqui pro Hugo, tá bom. Volantes. Charles fez uma partida ruim. Charles foi mal uma partida, pouco fez e quando teve oportunidade não acertou nada. O Alex Santana fez uma partida mediana, não apareceu muito, mas também não comprometeu. Martinez, para mim, fez uma grande partida. Nesse crescimento do Corinthians, principalmente no segundo tempo, tem muito dedo do Martinez e do Ramon Dias, que mudou o Martinez de posição, jogando ele para a ala direita ali. Então aquilo ali mudou a cara da partida. O Martinez foi muito bem. Grande estreia do Martinez na temporada. Romero, para mim, fez uma boa partida também. Foi o cara que mais apareceu no primeiro tempo pelo Corinthians. No segundo também participou ali diretamente do primeiro gol. O Thales Magno fez o gol. Não gostei tanto assim da partida do Thales, apesar do gol. Só que como ele fez o gol do empate e depois deu uma crescida ali no segundo tempo, eu vou dar um bom pro Thales Magno. Héctor Hernandes, para mim, foi o pior jogador do Corinthians na partida. Além de pouco aparecer, não conseguiu levar perigo nenhum pro gol do Bragantino, tanto que foi substituído no intervalo. Então vou dar um ruim pro Héctor Hernandes. Logo no intervalo entraram Pedro Raul e Rian. Esses dois entraram muito bem no jogo. O Rian ali iniciando as jogadas do Corinthians, deu uma assistência pro segundo gol, fez alguns desarmes, foi bem o Rian. Vou dar um bom pro Rian. Pedro Raul também entrou se movimentando, brigando pelo alto, participando do jogo e fez o gol da vitória. Então vou dar um bom pro Pedro Raul também. Depois entraram Mateuzinho e Alberto. Mateuzinho entrou bem no jogo, criou algumas jogadas, defendeu bem. O Yuri Alberto teve algumas oportunidades, desperdiçou, mas entrou muito bem na partida, dando outra movimentação. E o Carrijo entrou no finalzinho no lugar do Alex Santana, só que não teve muito tempo para fazer nada, então eu vou deixar sem nota. Para mim, o melhor jogador da partida, até por tudo que ele passou na temporada passada, não conseguindo render bem, sendo muito criticado pela torcida, pela mídia, nas redes sociais, e entrou bem no jogo e fez gol da vitória, então vou dar o melhor da partida para o Pedro Raul. Então, o Corinthians inicia a temporada de 2025 com o pé direito, conquistando uma grande vitória sobre o RB Bragantino lá em Bragança Paulista.